Glória a Jesus. Mais uma vez, saúde a igreja com a paz do Senhor. Baixe a igreja. Vocês têm que me ajudar a pregar. Quando a igreja fica alegre, a gente fica alegre aqui também. Quando a igreja fica triste, aí para a gente se alegrar aqui é um trabalho que só Jesus na causa. A gente estamos em um culto onde a gente temos o direito e a oportunidade da gente contribuir com o culto. E a gente contribui com o culto quando a gente bate palma, a gente contribui com o culto quando a gente, por reverência, a gente fica em pé nos louvores, a gente contribui com o culto quando a gente está glorificando a Deus, a gente contribui com o culto quando a gente fica em silêncio para que as coisas possam ocorrer bem, a gente contribui com o culto quando a gente está orando pelo pregador, a gente contribui com o culto quando a gente está glorificando a Deus para que a glória dele ele venha descer sobre este lugar e sobre as nossas vidas. Somos parte de um só corpo que é Jesus de Nazaré. E estamos na casa dele para ouvir a voz do Senhor. Não é ouvir aquilo que a gente quer ouvir, não. Eu gostaria muito de ouvir que amanhã eu vou ganhar um Camaro amarelo, convencível, não é? Mas se ele quiser, ele faz. A gente chega aqui com tantas petições, com tantas coisas que a gente quer. E muitas vezes a gente pergunta, o que é que Deus quer para a minha vida? Porque a palavra do Senhor diz que o que Ele quer é bom, é perfeito e agradável. Quando muitas vezes parece que as coisas vão ao contrário daquilo que a gente imagina. Mas Jesus, Ele pode operar um milagre na minha e na tua vida, na hora e no momento que Ele quiser. Em qualquer circunstância. O dono do milagre é Ele. A gente só precisa estar pronto, preparado para receber esse milagre. Quem está pronto para receber o milagre de Jesus? Quase que eu não escutei amém. Meu Deus, diga amém, glória a Jesus. Às vezes a gente tem que estar pronto, mas quando a gente fala assim com fé, Jesus ele vai lá, abala a estrutura dele e ele faz o milagre. A gente precisa ter essa fé. Afinal de contas, o que estamos fazendo aqui? Se a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mesmo que sua fé seja pequenininha, tamanho de um grão de mostarda, a Bíblia vai dizer que quando você está fraco, mas é aí que você está forte. Durante muito tempo eu não entendi essa coisa de quando eu estou fraco eu estou forte. Como é esse negócio? Porque quando eu estou fraco eu digo, Senhor, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não posso nada. Quem pode é o Senhor, quem faz é o Senhor, quem é o Senhor. Ele diz, agora eu entro em ação. Porque quando a gente quer resolver com a força do nosso próprio braço, com o nosso próprio querer, quando a gente acha que pode o que a gente faz, aí nada verdadeiramente acontece. Porque ele fica de lado e ele diz, deixa eu ver até onde ele vai, deixa eu ver até onde ela vai. Mas a Bíblia diz, se aproximar do Senhor e ele se chegará a vós outros. Livro de João, capítulo de número 5. Evangelho de João, capítulo de número 5, a epígrafe do texto vai falar a cura de um paralítico. É interessante que essa cura, ela é diferente de muitas outras. É uma cura que já preguei por várias vezes e já meditei por várias vezes e acabo não chegando muito longe não. Porque é algo diferente. Mas quando eu leio esta passagem, só me faz ter certeza cada vez mais que Ele faz quando Ele quer, na vida de quem Ele quer e como Ele quer. Nós pedimos porque nós temos que pedir, que a Bíblia diz que nós temos que pedir. Nós clamamos porque a Bíblia diz que nós temos que clamar. Nós buscamos porque a Bíblia diz que nós temos que buscar, nós temos que fazer essas coisas. Mas quando Ele quer, Ele pega e Ele faz o milagre e acabou. Muitas vezes a gente não tem fé para buscar o nosso milagre, para pedir, para clamar. Mas muitas vezes a gente fica falando porque o milagre acontece na vida dos outros. Nós temos que se alegrar quando o milagre acontece na nossa vida. E temos que nos alegrar quando o milagre acontece na vida dos outros. Porque Ele é soberano para fazer na minha, na tua vida e na vida de quem Ele quiser. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus. E Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tinha 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cego, coxo, paralítico.
esperando que se movesse as águas, porque tem um anjo descia em certo tempo, agitando-se. O primeiro que entrasse no tanque, uma vez agitada as águas, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo o deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: o que queres? Queres ser curado? E respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando as águas é agitada, pois enquanto eu vou, desce outros antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se levantou, curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Amém? O livro de João, ele descreve 7 milagres que Jesus fez. É claro que se a Bíblia ela tivesse todos os milagres que Jesus ele fez, nós não poderíamos andar com ela, porque foram muitos milagres, mas João ele foi enfático em 7 milagres. Esse é o terceiro milagre a qual Jesus ele fez. Um homem que estava 38 anos com uma enfermidade, paralítico, e ele estava à beira de um tanque chamado Betesda, onde ali havia muitos enfermos, muito doentes de qualquer tipo de enfermidade. Havia cego, havia coxo, havia mudo, surdo, de tudo que qualquer enfermidade ali existia, esperando que um anjo descesse, movesse as águas. E a história dizia que aquele primeiro que pulasse ali dentro, ele seria curado de qualquer enfermidade. Qualquer enfermidade. E eu fico imaginando como era na beira daquele tanque. Diz que era 5 pavilhões, era 5 tanques. Mas como era na beira daquele tanque, aqueles homens todos enfermos esperando pelo seu milagre. Aí eu lembrei quando eu era criança, aquele negócio, aquela brincadeira de quebrar panela, que ia lá uma pessoa com o rosto enfaixado, e quando conseguia acertar na botija lá, que os confeitos caíam, aquela multidão de pulando ali em cima para pegar os seus confeitos. Eu digo: Jesus. Mas imagina, 38 anos o homem tinha aquela enfermidade. A Bíblia não diz que ele estava 38 anos ali, mas 38 anos ele tinha aquela enfermidade. Não se sabe ao certo o tempo a qual ele estava na beira daquele tanque. A Bíblia não descreve ao certo se ele já ficou ali durante todo o tempo esperando que esse milagre acontecesse. A Bíblia fala que de tempo em tempo, nós também não sabemos que se esperava um ano inteiro para esperar dezembro para o anjo chegar lá. A Bíblia diz que de tempo em tempo descia um anjo. Não se tem data para isso. Você tem que esperar. E a espera nos leva ao cansaço. E o cansaço nos leva à desistência. Mas é necessário que se espere. Esperar no homem é difícil, mas esperar em Deus é necessário. A Bíblia fala desse homem paralítico, mas a Bíblia ela fala que havia várias pessoas com todos os tipos de enfermidade. Não é diferente nas nossas vidas nos dias de hoje. Quantos de nós estamos aqui, cada um esperando o seu milagre? Eu não sei qual é o seu milagre. Eu não sei o que é que você está esperando que Jesus faça na tua vida. Eu não sei se a sua necessidade é maior do que a minha. Eu não sei se o que você está querendo é tão necessário quanto você imagina. Porque a gente sempre imagina que a minha vontade ou a minha necessidade é mais prioridade do que a do outro.
Talvez aquele homem não fosse o pior que estava ali na beira daquele tanque. Talvez tivesse pessoas com situação pior do que a dele. Mas Jesus, ele vai passando. Jesus, ele olha para aquele homem. E Jesus, ele faz uma pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Tu queres ser curado? Jesus sabia da necessidade daquele homem. Jesus sabia o que ele estava fazendo ali. Mas Jesus pergunta para ele: queres ser curado? Quantas vezes nós estamos aqui dentro da igreja? Quantas vezes a gente está vindo para o culto? Jesus, ele está falando de uma forma tão forte ao nosso coração. E muitas vezes nos coloca em dúvida. Quantas vezes você vem aqui, Jesus fala com você e você sai daqui com dúvida? Será que foi comigo? Será que foi comigo mesmo? Tinha tantas pessoas ali, mas será que justamente comigo Jesus ele veio falar? Sabe aquela coisa, quando você chega lá em Atos dos Apóstolos, capítulo número 12, se eu não me engano, quando Pedro ele está preso, e a Bíblia diz que tem uma igreja orando incessantemente pela vida de Pedro. Tem uma igreja orando incessantemente para a vida de Pedro, incessantemente orando sem parar, com muito fervor. E creio eu que aquele povo orava ali e dizia: Senhor, tira Pedro, Senhor, Senhor, livra Pedro, Senhor, não deixa que Pedro morra não, Pai, livra Pedro, livra Pedro. E aquele povo orando, e quando Pedro, a igreja está orando, Deus ele manda o anjo vai até lá, a prisão onde Pedro está, as correntes são quebradas, as portas são abertas, os alicerces são abalados, e agora Pedro ele sai dali são e salvo, sem nada acontecer. Mas quando Pedro chega naquela casa que era a igreja, onde as pessoas ali estavam orando, eles não conseguiram acreditar que era Pedro que ali estava. Alguém chega para dizer: não, é um fantasma, é o espírito de Pedro. Quantas vezes nós não estamos dessa mesma forma? Vindo à igreja à procura de um milagre. Jesus ele tem falado ao nosso coração, mas a gente sai daqui com dúvida ainda. Se ele falou, ele falou. Se você sentiu dentro de você que é com você, agarra com as duas mãos com muita força e diz: eu sei que foi comigo, e eu sei que na hora certa, no momento certo, vai acontecer. A Bíblia vai dizer que se a gente tiver fé, e se a gente não duvidar no nosso coração, tudo que a gente pedir, crendo, orando e não duvidando no nosso coração, isso vai acontecer. Só que a Bíblia também diz que há um tempo determinado para todas as coisas. E às vezes esperar nos faz cansar. O cansaço não vai nos fazer desistir. Mas a Bíblia diz que é para a gente continuar perseverando em seguir a Jesus. A Bíblia diz que o reino dos céus ele vai ser tomado por muito esforço. A Bíblia vai dizer que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E perseverar significa perseverar com muita força, perseverar crendo verdadeiramente que ele vai fazer, é perseverar que ele está no controle de todas as coisas, é perseverar crendo que ele vai fazer um milagre nas nossas vidas. Perseverar. Mas nós acreditamos que só basta vir à igreja, que tudo já está resolvido. Precisamos ter fé, precisamos ter paciência e esperar no Senhor, porque Ele vai fazer o milagre em nossas vidas. O milagre ele vai acontecer nas nossas vidas. Talvez não seja da forma que você quer, mas é do jeito que Ele acha que é certo, da forma correta. Porque se a gente soubesse o que a gente pede, o Espírito Santo não estava intercedendo por mim e por você com um gemido inexprimível. Porque a Bíblia diz que a gente não sabe o que a gente pede. E muitas vezes nós não sabemos nem orar. Mas quando nós estamos orando, o Espírito Santo está do nosso lado, levando as palavras certas, do jeito certo para o Pai. Foi assim que Jesus agiu ali na cruz. Quando Ele estava pendurado no madeiro,
quando os ladrões, os malfeitores estavam do seu lado, e quando os acusadores estavam lá embaixo, aqueles que feriram ele, que mesmo na cruz transpassando uma lança sobre as suas costelas, mas mesmo assim ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. 38 anos, um homem paralítico à beira de um tanque chamado Betesda. Quando nós vamos estudar a fundo sobre essas coisas, os estudiosos vão dizer que isso era um mito, que isso não acontecia, era apenas coisas que as pessoas imaginavam, era apenas contos que as pessoas falavam. Mas mesmo ele dizendo isso, está escrito na Bíblia, e eu me pego a perguntar: se nunca tivesse acontecido um milagre, a pessoa estava tanto tempo ali esperando por ele? Talvez verdadeiramente um anjo não descesse e não mexesse as águas, mas talvez tinha pessoas com tanta fé naquele lugar, que ao fazer aquilo ali, por misericórdia, Deus ia lá e efetuava um milagre na vida daquelas pessoas. Se vocês olhar na Bíblia de vocês, o versículo de número 4, ele vai estar entre colchetes. Significa que isso não estava escrito lá nos originais. Mas a Bíblia vai dizer que havia uma multidão de enfermos na beira de um tanque chamado Betesda, esperando por um milagre. Todo tipo de enfermidade, todo tipo de pessoas, todo tipo de cultura. Por esses dias nós estávamos na praia, e ali onde a gente estava apareceu uma tartaruga muito grande. E uma pessoa viu. Ele disse: olha, uma tartaruga muito grande, a cabeça dela parecia a cabeça de uma pessoa. Apareceu ali e sumiu. Mas daí ele começa a falar e a gente começa a olhar e a tartaruga não aparece. Eu digo: esse cara tá... acho que ele está imaginando. Mas daí uma outra pessoa viu também, disse: eu vi também. Aí daí começou a aparecer pessoas e ficaram curiosos olhando. Eu fiquei olhando por muito tempo, eu não via. Eu digo: mas só eles veem, porque eu não vejo. E teve uma hora que eu estava olhando para a água, e olhando há muito tempo, olhando para a água, e veio, quando eu olhei assim, ela apareceu e foi de novo. Eu digo: agora eu vi. Bichona grandona, bonita. E ela estava naquela redondeza ali, ela mergulhava, depois ela voltava. E eu fiquei meditando nessa palavra, eu fiquei imaginando esse homem ali na beira do tanque chamado Betesda. Da forma que eu e como assim as outras pessoas ficou olhando para aquela imensidão do mar, esperando aquela tartaruga vir aparecer, porque ela vinha e voltava, era muito rápido. Você tinha que estar atento para aquilo ali. Aí imagina todos aqueles homens à beira do tanque chamado Betesda, e atento para a água se mover. Quando a água se mover, ele tinha que pular, porque o texto vai dizer que era o primeiro que pulava ali, ele seria curado. Mas tu imagina as câmeras de Jesus como é que é? Alguém de vocês já assistiram aquelas corridas, né? Quando está na época das Olimpíadas, que aquele corredor chega bem pertinho do outro, e que a câmera vai lá e mostra que só o dedo do pé dele passou, então ele é o campeão. Mas imagina Jesus. A água se mexeu, 50 homens pulou. Quem foi o primeiro? Só Jesus para ele dizer quem foi o primeiro. Porque tinha muita gente ali com necessidades, cada um com suas necessidades diferentes das outras. E aquele homem, ele disse a Jesus, ele disse: olha, eu sou paralítico das duas pernas. Eu estou esperando a água se mover, mas quando a água se move, as pessoas pulam primeiro do que eu, porque eu não tenho ninguém para que me leve e para que me jogue até lá. Ele entendeu que Jesus queria estar ao lado dele, para que quando as águas se movessem, Jesus jogasse ele lá dentro das águas. Mas Jesus queria fazer algo de mais extraordinário na vida dele. Jesus chegou ali para dizer: ele foi até hoje, não mais. É até hoje o teu tempo de tristeza, até hoje o teu tempo de espera, até hoje o teu tempo de agonia, foi até hoje o teu tempo de humilhação. Mas o que queres que eu te faça? Queres ser curado?
Jesus, ele está falando com você, foi até hoje. Jesus, ele quer fazer um milagre na sua vida. Mas como nós estamos para receber esse milagre? Ó Senhor, é porque é assim. É porque eu quero um milagre, sabe? Mas assim, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho não sei o que, eu tenho não sei o que. Começa a descrever um bocado de coisa. Jesus, tu quer um milagre ou não quer? Porque Jesus pergunta para aquele homem que quer ser curado. Ele diz, olha, eu estou aqui há tanto tempo. As águas se mexem. Quando as águas se mexem, as pessoas que têm as pernas boas já logo pulam. Eu fico imaginando os cegos como é que era. Que o cego não conseguia ver as águas se mover. Tinha que ter alguém para ficar atento ali por ele. Empurrar nas costas dele para ele cair na beira do tanque. A Bíblia diz que era tanto enfermo que daí eu fico imaginando, cabia tanta gente na beira daquele tanque para pular, como era isso? Como seria isso? Mas as pessoas estavam ali esperando pelo seu milagre. Estavam aguardando o seu milagre. Não é diferente que nós estamos aqui aguardando o nosso milagre. O interessante é que a Bíblia não diz que esse homem ele estava orando. A Bíblia não diz que esse homem ele estava jejuando. A Bíblia não diz que esse homem estava apenas esperando as águas se mover. Já se ouvia falar de Jesus. Já se ouvia falar que Jesus fazia milagre. Porque Jesus lá em Caná da Galileia, ele já tinha feito um grande milagre. Ele já tinha transformado a água em vinho. O seu primeiro milagre descrito na Bíblia. E não foi um milagre aonde ficou no oculto, não. Foi um milagre onde as pessoas viram, ouviram e falaram. É claro que não é propagado como é hoje. Porque acontece um milagre hoje aqui, logo alguém tira foto, logo alguém faz uma filmagem e logo está nas redes sociais. E atinge muito mais distância e muito mais pessoas do que na época de antigamente. É claro que a fofoca chega longe. Sabemos que a fofoca chega longe. Mas hoje a fofoca tem ajuda do WhatsApp. Hoje a fofoca tem ajuda do Instagram. Hoje a fofoca tem essas ajudas, então a fofoca vai longe, mas antigamente tinha que ser de porta em porta. Hoje já não precisa mais ser de porta em porta. Hoje é de zap em zap. Sabemos que as coisas boas, parece que as informações boas parece que anda mais lento do que as informações ruins. Porque a fofoca vai rápido demais. E quando ela sai daqui que vai para ali, parece que ali já tem uma necessidade de mudar um pouquinho. Quando chega ali já muda de novo. É aquela coisa, sabe? Chega 3 pessoas lá na casa do presbítero Marcos, que ele vai fazer um churrasco. E alguém vai lá e vê e diz assim, olha, o presbítero Marcos chegou umas 3 pessoas lá na casa. Ele viu 3, mas ele chegou umas 3 pessoas. Aí o outro sente a necessidade de passar, ele diz, olha, o presbítero Marcos está fazendo um churrasco, chegou umas 10 pessoas lá. Aí o outro vai passar e diz, olha, o presbítero Marcos está fazendo um churrasco, rapaz, chegou umas 15 pessoas lá. E quando vai chegar até o final, já chegou a 1000. Porque as pessoas não conseguem passar as informações corretas. Tem uma necessidade de sempre aumentar alguma coisa. Mas Jesus, fazendo os milagres, as pessoas passavam e as pessoas falavam sobre os milagres que Jesus tinha feito. Jesus, ele faz o milagre da água, transforma a água em vinho. E ali agora começaram a falar que Jesus, ele transformou, ele trouxe alegria àquela festa. Porque era um momento que ia haver tristeza. Porque a alegria da festa era o vinho. As pessoas se alegravam ao beber o vinho, mas o vinho tinha acabado. A festa ia acabar. Mas Maria, ela chega e diz, olha, o vinho acabou. Jesus diz, o que é que eu tenho contigo, mulher? Não chegou a minha hora. Mas mesmo Jesus respondendo desta forma, ela chega para o servo e diz, olha,
vai lá e faz o que ele disser. O que ele disser, vocês fazem. Jesus é para fazer o que? Ele pega lá uma talha cheia de água. Talvez alguém chegou lá e disse: a necessidade não é de água, é vinho. Mas Jesus, ele quis fazer um milagre. Ele estraga as talhas cheias de água. E Jesus, ele agora transforma a água em vinho. E no melhor vinho. Talvez nenhum deles tinha tomado um vinho daquela forma. E eles agora ficam tão maravilhados, porque ele diz: olha, na festa, verdadeiramente, o vinho melhor é no começo, depois vem o pior. Mas Jesus, quando Jesus está, ele faz diferente. Porque Jesus, ele tem o melhor para mim e para você. Passando-se uns dias, volta Jesus para Caná da Galileia. Um centurião do rei, ele estava com seu filho doente, à beira da morte. Ele vai até Jesus. Jesus, vai até a minha casa, porque o meu filho está morrendo. E Jesus fala para ele: se você crê verdadeiramente nos milagres que eu faço, verdadeiramente vai acontecer na tua vida. Mas ele diz: olha, vamos depressa, porque ele está quase morrendo. Aí Jesus olha para ele e diz: olha, ele não vai morrer, ele vai viver. Jesus fala para ele: não preciso ir até a tua casa não para fazer um milagre não. Daqui eu já estou liberando a cura. Você está aqui, mas a cura já está acontecendo lá. Você está aqui, o milagre já está acontecendo lá. Somente crê nas minhas palavras. Crê que verdadeiramente eu sou filho de Deus. Crê que sobre mim está a cura, o poder, a libertação, a transformação. Aquele homem, ele vai para casa, e quando ele chega lá preocupado com o seu filho, diz: ele já está bom, ele já está curado. Aí bate uma curiosidade nele. Ele diz: olha, mas vem cá, que hora foi que aconteceu? Como foi que começou a cura? Aqueles homens chegam para ele e dizem: olha, a cura começou era por volta das 7 horas. Ele diz: foi justamente a hora que ele falou que ele ia viver. A Bíblia vai dizer que todos creram, todos da sua casa creram que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus e que ele opera milagre. Às vezes, nós estamos agoniados pelo nosso milagre. Mas Jesus diz: não vai morrer, vai viver. Jesus, ele diz: olha, somente crê que você vai ver que vai acontecer. Ele pede tão pouco para mim e para você, precisa crer. É porque uma coisa é o que você está proferindo na sua boca, e outra coisa é o que você está na tua mente. Você está dizendo: eu creio, mas no teu coração está duvidando: eu acho que não vai acontecer. Você está gritando aqui para todo mundo ouvir: eu creio, mas no teu coração tem dúvida. Tira a dúvida do teu coração, porque o milagre vai acontecer na tua vida. Mas presbítero Marco, está tão difícil. Você está acreditando apenas no homem, acredita em Deus. A palavra dele é verdadeira. Há poder na palavra do Senhor. A Bíblia diz que ele não mudou, ele é imutável. O milagre que ele operava no passado, ele opera no presente. A gente só precisa querer. Mas voltando para o texto, Jesus, ele chega para o paralítico: queres ser curado? Mas Senhor, eu estou aqui já há tanto tempo, eu estou esperando, mas não tem jeito. Como o Senhor vê, as pernas não me ajudam. Mas Jesus, ele pega e diz àquele homem: pega o teu leito, levanta, pega teu leito e vai embora. Existe uma diferença, porque tinha um paralítico lá no tanque chamado Formosa. Quando Pedro e João, ele foi lá e ele pede uma esmola, ele diz: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Mas o homem não levantou. Ele teve que pegar pelas mãos e levantar aquele homem. Mas esse paralítico, Jesus diz: olha, pega o teu leito e anda. E ele pega o leito dele e ele anda e ele vai embora. E ele pega o leito dele e ele vai embora. E agora os críticos começam a aparecer. Porque agora os críticos começam a olhar e dizer: ei, está vendo que hoje é sábado? Tu não pode trabalhar, porque tu está carregando o teu leito.
Por que estás carregando essa maca? Por que estás carregando essa cama? Aí ele diz, olha, foi um homem, passou ali, ele diz, pega o teu leite e anda. Eu me levantei, peguei e eu estou andando, agora eu estou bom. Eu já não vou mais precisar ficar mendigando, pedindo esmola, não. Agora eu tenho 2 pernas, tá bom. Agora eu vou trabalhar. Agora eu vou ver uma vida digna e honesta e honrada. Agora eu vou viver do suor do meu próprio rosto, do meu trabalho. Sabe o que é? Você está tanto tempo esperando pelo teu milagre. E as pessoas que estão perto de você, muitas delas dizem que se compadecem com a tua situação. Mas quando o milagre acontece na tua vida, parece que ficam com raiva, não se alegra não. A Bíblia diz se alegrar com os que se alegram e chorar com aqueles que choram. O teu irmão está mal e você vai lá, você vai se compadecer dele, a gente vai sentir a dor que ele está sentindo. É claro que é diferente. Porque uma coisa é você imaginar a dor do seu irmão, outra coisa é você sentir a dor que ele está sentindo. Aí vem aquele ditado bem antigo, só sabe aonde o sapato aperta quem está calçando ele. A gente apenas imagina a dor da perca. Alguém perde algo ou alguma pessoa e a gente faz, eu sinto muito, eu sinto o que você está sentindo. Sente não. A gente só sente quando a gente perde. Quando a gente tem experiência de vida e a gente sabe a dor. E mesmo assim, a dor é diferente de pessoas para pessoas. Tem pessoas que são mais fortes, tem pessoas que são mais frágeis. Há pessoas que a gente tem uma intimidade maior e outra não. Uma aproximação maior. E a dor é maior. E as pessoas começam. Hoje é sábado. Não pode, como é que estás carregando teu leite? Como é que está trabalhando? 38 anos, eu paralítico das pernas, eu estou nem aí, que dia é hoje? Eu quero é andar, eu quero é andar, eu quero é andar. Eu quero é tomar posse do meu milagre. Mais tarde, Jesus encontra aquele homem no templo. Jesus olha para aquele homem e disse, olha, visto que estás bem, mas não peques mais, para que não te aconteça coisas piores. Jesus, ele dá um conselho àquele homem, a qual 38 anos estava paralítico, a qual 38 anos estava necessitado de um milagre em sua vida, a qual vivia uma vida humilhada, desgraçada, e agora ele estava bem. E Jesus dá um conselho a ele, visto que estás bem, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Aí qual é a primeira atitude dele? Corre até os fariseus, disse, olha, agora eu sei quem foi que me curou, é aquele ali, é Jesus. Aí eu fico com raiva, digo, X9. Jesus acabou de falar para o homem, não peque mais para que não te aconteça coisa pior. E a primeira coisa que ele fez foi lá denunciar a Jesus, como se Jesus tivesse feito alguma coisa de errado. Precisamos aprender a ser grato ao Senhor. Precisamos aprender a ser grato a Deus por todos os seus benefícios. É por isso que quando eu leio essa coisa, eu fico com admiração muito grande por aquele cego de nascença. Porque os homens chegam para ele, olha, aquele que te curou é pecador. Ele diz, você é pecador, eu não sei, mas uma coisa eu vou te dizer, eu era cego e agora eu enxergo tudo, não preciso nem de óculos nem de nada. Eu agora estou enxergando, eu agora estou vendo, eu agora estou de posse do meu milagre, aleluia. Porque os pais dele ficaram com medo da repreensão, disse, olha, ele já é de maior, pergunta a ele que ele vai te responder. Ele não teve medo, ele era cego de nascença, muitos anos cego, sem poder enxergar nada, mas o milagre agora aconteceu em sua vida, e ele disse, agora eu não tenho medo de mais nada, ele foi quem me curou, e eu tomo posse da minha cura, em nome de Jesus. Jesus, ele quer fazer um milagre na minha e na tua vida. Nós precisamos ter fé.
devemos ter paciência para esperar. Talvez você vai dizer, presbítero Marcos, mas o senhor não sabe quanto tempo faz que eu tenho chorado. O senhor não sabe a dor que eu sinto dentro de mim. O senhor não sabe a humilhação que eu já venho passando durante tanto tempo. Se Jesus falou que vai fazer um milagre na tua vida, Ele vai fazer. Se Jesus falou que vai restaurar, Ele vai restaurar. Se Jesus ele falou que vai mudar a tua sorte, Ele vai mudar a tua sorte. Não importa. Não importa o que as pessoas falem. Não importa se pessoas digam que você não vai conseguir. Não importa se tem pessoas dizendo, olha, esquece isso aí, já faz tanto tempo, não tem mais jeito não. Mas Jesus diz a você que tem jeito, então tem jeito. Só precisa esperar. E quando Jesus ele chega, não é tarde demais, porque Ele chega na hora certa, no momento certo, para fazer um milagre na minha e na tua vida. Jesus ele não chegou tarde demais na vida deste homem. Jesus ele chegou no momento certo, no momento oportuno para fazer o milagre na vida dele. Mas aí fica uma pergunta em nossa mente. No meio de tanto, Jesus só curou ele. Quando a gente chegar no céu, a gente pergunta a Jesus, porque aqui a gente não vai ter essa informação não. Eu acredito que Ele curou mais pessoas naquele lugar, mas a Bíblia deixou enfatizado a cura deste homem. Mas aí fica você imaginando pessoas que estavam ali com situações semelhantes ou até pior do que aquele homem, vendo aquele homem naquele lugarzinho que ele estava ali esperando o milagre acontecer, e de repente as águas não se movem, nada acontece, mas chega um homem e fala lá no ouvido dele, olha, toma o teu leito e anda, tu estás curado. E agora aquele homem vai, pega a maca dele e ele sai andando por ali, e começa as pessoas a olhar e perguntar, o que é que aconteceu? Paralítico tanto tempo naquele lugar, e simplesmente agora, apenas com uma palavra, ele se levanta e ele vai andando e carregando ainda o seu leito. O milagre vai acontecer na tua vida. É como já foi dito aqui. Ana, ela subia todos os anos ao templo. E eu acredito firmemente que todos os anos ela orava pedindo o seu milagre. Mas como já ministrei aqui, naquele ano, naquele dia, naquela ocasião, naquele culto, foi algo diferente. Ela rasgou o seu coração, não as suas vestes. Ela se lançou aos pés de Jesus. Ela se lança aos pés do Senhor e ela começa a declarar tudo aquilo que ela estava sentindo e o que ela estava passando. Ao ponto dela não conseguir verbalizar palavra alguma. Só se via gestos e ela mexia nos seus lábios, mas de lá não saía nada. Ao ponto do sacerdote olhar e diz, aquela mulher ela está embriagada. E quando o sacerdote chega para ela, faz, tua serva não está embriagada, é uma mulher atribulada de tanto sofrimento, de tanta dor, mas hoje eu lancei tudo nos pés do Senhor. E o sacerdote agora entende que ela tinha feito uma oração poderosa, uma oração verdadeira perante o Senhor. Ela diz, vai e que o Senhor conceda a tua petição. A Bíblia vai dizer que quando ela sai dali, que vai encontrar com seu esposo, o semblante dela já não era mais o mesmo daquela mulher destruída não. O semblante dela já era diferente, ela já tinha alegria no seu rosto. Ela já estava convicta do seu milagre. Ela já sabia que se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer também, Ele é Deus. Mas o que eu tinha para entregar a Ele, eu entreguei. Eu tinha que deixar aos seus pés e eu deixei. E agora eu só preciso confiar nele e acreditar nele, porque o milagre Ele vai acontecer. A Bíblia vai dizer que no ano seguinte, ela estava com o bebê no colo. A madre dela foi aberta, porque ela confiou em Deus, porque ela fez uma oração diferente. Não foi a oração rotineira não. Eu creio que acontece com vocês aqui, não é só comigo. Eu creio que há momento que você ora e que você não sente nada, mas há momento que você se derrama nos pés do Senhor, que você sente o céu aberto, você vê anjo subindo, anjo descendo, e você vê que essa oração foi diferente. E nós precisamos, se queremos um milagre, fazer uma oração
que chegue ao trono da glória do Senhor. Chegar aos pés do Senhor como Maria chegou, não como Marta chegou. Porque a palavra das duas foram a mesma. Se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas uma falou de uma forma e a outra se lançou aos pés de Jesus, entendendo que Ele é o dono do poder, entendendo que se Ele quiser Ele faz, entendendo que se verdadeiramente Ele tivesse o irmão dele, não teria morrido. Aí a Bíblia vai dizer lá no capítulo 11, versículo 35, e Jesus chorou. Ele viu verdade na oração daquela mulher. Ele sentiu a dor que ela estava sentindo. E a gente precisa entregar ao Senhor uma oração verdadeira. Não adianta você chegar e ser extremamente verdadeira perante a mim, que eu não vou resolver. Eu vou te ajudar em oração. E a gente tem que vigiar com quem a gente fala. Muito. Mas quando a gente entrega nas mãos dele, estamos entregando nas mãos certas. Na mão de quem pode resolver os nossos problemas. Na mão de quem pode atender as nossas petições. Eu só posso ser um intercessor pela tua vida. Orar para que Deus atenda a tua oração. Mas você tem que orar. Você tem que crer, você tem que esperar, você tem que confiar. E o milagre vai acontecer na tua vida. Deus, Ele já está trabalhando neste momento na minha e na tua vida. Fica de pé, vamos estar orando ao Senhor. Eu vou pedir para que a igreja me ajude e repita uma palavra comigo. Sou muito de fazer essas coisas não, mas me deu vontade e eu vou fazer agora. E Deus sabe de todas as coisas. E eu peço que a igreja me ajude, porque às vezes a gente pede para a igreja falar alguma coisa e tem gente que diz, isso é uma bobagem, não precisa não. Aí tu estás perdendo uma grande oportunidade do milagre acontecer na tua vida. Mas repete comigo assim, com convicção e com certeza. Diz assim, paralítico nunca mais. Foi fraco, paralítico nunca mais. Eu não sei qual é a tua dependência, mas eu sei que Jesus, Ele operou um milagre na manhã desse dia. Jesus operou um milagre na manhã desse dia. E a tua paralisia espiritual ela já caiu por terra em nome de Jesus. Você só precisa crer. Tem alguém aqui na manhã desse dia que ainda não aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador? Que ainda não confessou a Jesus como único e suficiente Salvador? Eu sempre falo o seguinte, que a partir do momento que a gente tem força para vir até a casa do Senhor, a gente até já aceitou, mas a Bíblia diz que a gente precisa confessar perante as pessoas. E não é vergonha a gente vir até aqui à frente, levantar a nossa mão e dizer, eu aceito Jesus como o único e suficiente da minha vida. Vergonha é o que eu cometi no passado, quando eu ficava embriagado, caindo pelas ruas, quando eu vivia fazendo tudo aquilo que eu achava que era a melhor coisa. Mas levantar a minha mão e dizer, eu aceito a Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida, isso não é vergonha, isso é honra. É dizer, eu quero uma mudança na minha vida, eu quero uma transformação na minha vida, eu quero que Jesus, Ele venha fazer morada dentro de mim e me ajude, porque eu sozinho eu não consigo. O silêncio ele diz que não, e nós não vamos insistir, porque eu tenho certeza que Jesus ele vai estar dando sempre a oportunidade da gente tomar essa decisão. Amém? Senhor nosso Deus e eterno Pai, louvado, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Nós estamos gratos, Senhor, por essa oportunidade a qual o Senhor nos deu, de poder estar em tua casa, de poder ouvir a tua palavra, de poder sentir o teu toque, de ouvir o Senhor renovando as promessas em nossas vidas, ó Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós cremos, ó Senhor, no milagre. Nós cremos, ó Senhor, que o Senhor tem um controle de todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos. Seja conosco, não somente hoje, mas para todo sempre.
nos conduz para os nossos lares embaixo da tua potente mão. Seja conosco, não somente hoje, mas para todo sempre. E a igreja diz que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, que as doces e divinas consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós e sobre todo o povo de Deus na face da terra. E a igreja diz: amém. Vão em paz.